O negócio é o seguinte, o Igor Coronado pode estar de saída do Corinthians na próxima temporada e seu provável destino nesse momento é o São Paulo, sim, o rival do Corinthians. Bom, rapaziada, só antes de continuar, pra você que não me conhece, eu sou o Bellini aqui no Perfil Tem Futebol todo dia, seja aqui nos vídeos longos, seja nos shorts, nas minhas outras redes sociais que estão aqui na descrição desse vídeo. Então se você é novo aqui, se inscreve no canal, deixa o like se gostar do conteúdo e vamos falar da provável saída de Igor Coronado, uma das principais contratações do Corinthians nessa temporada, que pode estar de saída do clube para o ano que vem. Bom, mano, Igor Coronado chega no Corinthians nessa temporada como uma das contratações mais badaladas do futebol brasileiro, ganhando simplesmente uma bala, um jogador que não tinha jogado, não tinha atuado ainda em território brasileiro, foi muito novo para fora, e aí teve o seu maior sucesso na carreira jogando no futebol árabe, né, no mundo árabe. Antes de vir para o Corinthians, ele estava jogando pelo Al Ittihad, era um dos principais nomes do Al Ittihad, antes mesmo do futebol saudita ter toda essa reviravolta que teve nesses últimos anos, né, com o Cristiano Ronaldo indo para lá, eles fazendo grandes contratações. O Igor Coronado se destacou muito no mundo árabe, justamente antes dessa reformulação que teve no futebol saudita. Então, antes de chegar esses grandes craques, esses nomes mundialmente conhecidos lá no futebol saudita, o Igor Coronado era um dos principais nomes do mundo árabe, era um dos craques do Al Ittihad, jogando lá na Arábia Saudita. Então, o Igor Coronado vê esse mundo árabe ele tendo essa reformulação completa, vê que ele poderia perder espaço, como já tinha perdido no Al Ittihad antes de retornar para o futebol brasileiro, antes de vir para o futebol brasileiro, antes de vir jogar no Corinthians, o Igor Coronado era reserva, virou reserva, acabou virando reserva lá no Al Ittihad. E aí ele vem para o futebol brasileiro, ele vem para o Corinthians como uma das principais contratações do futebol brasileiro, consequentemente do Corinthians também, ganhando simplesmente uma bala, meu parceiro. Mais de 2 milhões de reais por mês, realmente com uma expectativa muito alta em cima do seu futebol. E para ser sincero com vocês, eu acompanhando os jogos do Corinthians, acompanhando os jogos do Igor Coronado, posso afirmar com convicção que o Igor Coronado é um craque, é um jogador diferenciado. É um cara que toca na bola, você percebe que ele tem sim um trato diferente, tem um toque diferente na bola, sem sombra de dúvidas, um jogador diferente, é um craque. Sinceramente, o Igor Coronado é um craque, a gente percebe isso assistindo os jogos dele. Teve boas atuações jogando pelo Corinthians, principalmente na Sul-Americana, no seu principal jogo, que na minha opinião, que foi um jogo do Corinthians na Sul-Americana contra o Fortaleza, lá na Arena Castelão, que o Igor Coronado foi simplesmente o dono do time, levou o time para a vitória, jogando simplesmente uma barbaridade, e aí acabou que ele não teve sequência, mesmo após aquela grande atuação que ele teve naquele jogo. Muito por conta, rapaziada, do seu mau relacionamento com o Ramon Dias. Sim, o Igor Coronado não se dá bem com o Ramon Dias. Teve notícias dizendo já que ele falou mal dos atuais treinadores do Corinthians, né? Que é o Ramon Dias e o Emiliano Dias, chamando os treinadores de paneleiro, que eles faziam muito casinho ali pros jogadores que eram argentinos, pros jogadores que eram gringos, e não dava tanta atenção para os jogadores que eram BR, como é o caso do Igor Coronado. E aí, rapaziada, o que acontece? O Corinthians muito provavelmente vai continuar com o Ramon Dias e Emiliano Dias para a próxima temporada. O próprio presidente do Corinthians, o Augusto Melo, já disse que não pretende trocar de treinador para a próxima temporada. Com isso, já sabendo que o Igor Coronado não tem espaço no Corinthians, nesse Corinthians atual com o Ramon Dias, e sabendo que o técnico provavelmente vai ficar para a próxima temporada, nesse momento, muito provavelmente, Igor Coronado não deva continuar no Corinthians para o ano que vem. E aí, cara, a gente tem que olhar os dois lados. O Igor Coronado, obviamente, quer jogar. O cara nunca jogou no futebol brasileiro. Chegou nesse ano e não tá tendo espaço. É um jogador que tem espaço, cara, em 80% dos times do futebol brasileiro nesse momento. Seria titular, na minha opinião, em 80% dos times da Série A do Campeonato Brasileiro. E aí o cara quer jogar. E o Corinthians também tá pagando mais de 2 milhões de reais por mês em um jogador que é banco, tá? E aí, cara, como eu disse pra vocês, eu acompanhando os jogos do Corinthians, acompanhando os jogos do Igor Coronado, se ele sair do Corinthians no ano que vem, na minha opinião, vai ser uma baita de uma perda. Porque, na minha opinião, o Ramon Dias tinha que dar um jeito desse cara ser titular do Corinthians. Mas ele não fez isso até agora e eu acredito que não vai fazer para o ano que vem também. Então, muito provavelmente, diante disso, diante dessas possibilidades, diante desse cenário atual, o Igor Coronado deve sim sair do Corinthians no ano que vem. Nesse momento, as expectativas é de que o Igor Coronado não fique no Corinthians pro ano que vem. Cara, o Igor Coronado atualmente está recebendo pouquíssimos minutos por jogo, quando recebe oportunidades nesses últimos jogos de Campeonato Brasileiro. E aí,
dentre esse cenário todo que eu disse pra vocês, o São Paulo Futebol Clube aparece como o principal interessado. Na boa, se liga só. Então, rapaziada, se a gente vier aqui no Google mesmo, vier lá Igor Coronado no São Paulo, porra, vocês já vão ver que vão aparecer uma porrada de notícias, de informação sobre isso. E aí, rapaziada, tomando como nota aqui pro nosso vídeo, uma dessas notícias que basicamente dizem a mesma coisa, vem da mesma fonte. O São Paulo tem muito interesse na contratação do Igor Coronado, porém, nesse momento, obviamente, o São Paulo não teria um dinheiro para comprar o Igor Coronado à vista, já que o Igor Coronado ainda tem contrato vigente com o Timão, é um jogador, como eu disse para vocês, que custou muito caro para o Corinthians, apesar de ter chego de graça. O Corinthians pagou luvas, o Corinthians pagou aí quase um ano de salários para o jogador. Obviamente o Corinthians não ia deixar o Igor Coronado sair de graça para o São Paulo nesse momento. E aí então que chega a possibilidade de troca entre jogadores para que o Igor Coronado possa ir jogar no São Paulo. Essa é uma possibilidade que é cogitada principalmente pelo lado são paulino, né? O Corinthians ainda não recebeu nenhum contato de forma oficial do São Paulo, até onde a gente sabe, mas tem sim nesse momento o interesse do São Paulo Futebol Clube em contratar o Igor Coronado. E aí nesse momento, nesse cenário, diante desse cenário, a possibilidade, a forma com mais possibilidade disso acontecer seria uma troca, já que obviamente o Igor Coronado é um jogador muito caro que tem ainda um contrato longo com o Corinthians. Eles relembram um fato curioso que rendeu, que foi justamente, já aconteceu isso, justamente entre Corinthians e São Paulo, e eles relembram aqui nessa matéria. A troca entre os dois clubes não é uma novidade no futebol brasileiro. Um exemplo notável ocorreu em 2014, quando o Corinthians se fortaleceu com a chegada de Jadson, enquanto o São Paulo recebeu o atacante Alexandre Pato. Igor Coronado, que atualmente tem 32 anos, possui um contrato com o Corinthians até o final de 2026, rapaziada. Então, pô, até o final do outro ano, o Igor Coronado ainda tem contrato com o Corinthians. Até agora, contabiliza 4 gols e 5 assistências em 44 partidas com a camisa do Timão. Vale frisar que essas 44 partidas que eles mencionam aqui não são jogos como titular, tá? A maioria delas são com poucos minutos de atuação. E aí a gente avançando aqui na matéria que o portal do OneFootball traz pra gente, eles trazem também um outro fator relevante, que é justamente a dívida do Corinthians atual, que nesse momento, rapaziada, tá próximo da casa do 2,3 bilhões de reais, tá? E aí a saída de um jogador que custa 2 milhões de reais por mês seria também, como eu disse para vocês no início do vídeo, um fator importante para aliviar as dívidas do clube, né? Em busca de fazer novas contratações para a próxima janela de transferências. Contratações essas que seriam pedidos de Ramon Dias, como por exemplo, um exemplo aqui que surgiu nessa última semana também, o Ramon Dias pediu a contratação de Verratti. Sim, o centroavante do Vasco. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Certo, rapaziada? Lembrando que qualquer atualização eu trago para vocês imediatamente. Esses são rumores iniciais. Muito provavelmente a gente vai ter novos rumores nessa nova semana. Eu trago para vocês assim que sair qualquer nova informação. Eu decidi trazer essa informação para vocês porque, cara, é um cenário que eu acho que muito provavelmente vai acontecer, tá? Muito por conta dos motivos que eu já expliquei para vocês. Alto salário, jogador que é reserva, não tem apelo ali com o atual treinador, com a atual comissão técnica do Corinthians, que deve ficar pro ano que vem. Então, muito provavelmente, não sei se pro São Paulo, mas o Igor Coronado deve sim sair do Corinthians. O que eu acho, na minha opinião, novamente frisando, é um baita erro o Corinthians deixar o Igor Coronado sair. Enfim, rapaziada, qualquer atualização eu trago pra vocês imediatamente. Então não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like. Tamo junto e até o próximo vídeo.